E aí, Geraldo? Olha, você quase me mata de susto, meu É filho. para testar seu coração, Geraldo, para ver Então tá bom. se ele está realmente forte e firme para continuar enfrentando os desafios existenciais dessa reencarnação, né? É isso aí. Mas é uma alegria muito imensa tê-lo de volta. E você é aquele palestrante assim que não nos deixa é, cair no sono. É, E na leveza. Você sempre nos deixa atentos com a sua palestra, na leveza da sua dissertação, do seu escolher o seu tema, com leveza, com alegria, né? Então a gente está sempre sorrindo, sempre alegre nas suas palavras, nos seus graceios, são muito interessantes. Então, eu adoro ouvir sua palestra. Eu acredito que todos também, porque eu disse, além de conhecimento e experiência, você nos deixa muito à vontade. Bom, então, que seja bom. muito Pô, bem-vindo. Geraldo, Pois bem, eu sinto muita alegria em ouvir isso de você, porque eu sinto que vem de uma forma genuína e vem de uma forma espontânea e natural. Não é uma coisa que é forjada no verniz social para dar aquela receptividade mais acolhedora ao expositor. E eu me reconheço nas coisas que você disse, eu me reconheço nisso. A alegria de viver, a espontaneidade, o conteúdo razoavelmente sólido doutrinário, ainda falta muita coisa, mas eu sinto que eu já tenho um conteúdo doutrinário bastante significativo, e esse lugar de comunicação onde eu trago um espaço de abertura e leveza para fazer da doutrina espírita aquilo que ela veio ser, consolar os corações, e não gerar mais sofrimento, mais angústia, mais dor do que a gente já vem enfrentando nessa sociedade, né? Então, muito obrigado, eu recebo com carinho o que você disse. Eu estou lhe ouvindo, eu estou aqui. Sempre essa internet, né? É sempre essa internet cai aí, né, Geraldo? eu não sei se sabe, eu aqui estava vivendo, estava no movimento aqui, eu acho que foi quando. Eu vim rodando os dois aqui, porque eu fico pensando, eu estou aqui gravando ó, com o meu Instagram. O Instagram está aqui funcionando. Quando vai para o notebook, sempre tem essas quedas, mas vamos orar a Jesus para que não permita que caia. Então você me lança aí para poder a gente não correr risco de cair novamente. Em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Maria Magdala abençoe com a bendição dos irmãos. Agradecemos essa oportunidade sempre de então, e que você seja engraçado com essa tua palestra. E que nós estamos aqui orando também para que tudo saia conforme bem. Então, eu vou passar a fala para você tem 40 ou 45 minutos. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês estão dando continuidade por palestra no livro, ou esse livro Desafio, ou o capítulo Desafios Existenciais foi um do livro escolhido, ou vocês veem na sequência Socorro? Nós estamos sequenciando esse livro todo aí. Ah, E ele também faz parte do nosso grupo de estudo. Também estamos estudando ele maravilha. uma vez por mês, e é onde para estudar ele, mas ele é sequencial. Tá bom, ok. Então, use seu tempo aí à vontade, e a fala é sua, a tela é sua, o microfone é seu. Fique à vontade. Vamos nessa. Pois bem, galera, estamos aqui mais uma vez, né? Na Casa de Oração Maria de Magdala, a convite do meu irmão e amigo Roberto Dantas Carriço, e com a intermediação desse que é um irmão também que aprendi a amar, o Geraldo, que tem me recebido com tanto carinho, e muitas vezes eu deixo ele no estado, às vezes, de apreensão, como sempre, testando a sua resiliência e a sua capacidade de suportar os grandes desafios existenciais. Então, o tema de hoje é um tema que vem de uma obra que é de fôlego. Essa obra, Transição Planetária, foi um livro publicado em 2010. E naquela época em que foi publicado, teve muitas repercussões, ele se tornou um best-seller. Dele surgiram duas outras obras que faziam parte da trilogia, depois virou uma quadrilogia, salvo engano, porque foi Transição Planetária, depois veio Perturbações Espirituais, No Amanhecer da Nova Era, e depois Perturbações Espirituais, e o último publicado em 2022, 2023 foi a Transição no
no rumo do mundo de regeneração, alguma coisa desse nível. Eu li os 4 livros. Não só li esses 4, como eu li também todos os livros que Manuel Flamengo de Miranda publicou na sua série, desde Painéis da Obsessão, Sexo da Obsessão, Tormentos da Obsessão, e todos os livros que ele traz, que estão aqui na minha estante, e que eu tive o prazer de ler e reler alguns, de 2021 até 2024, 2023, o ano passado. Então, de início, eu recomendo que vocês todos leiam as obras de Manuel Flamengo de Miranda. Ele é um grande estudioso, da obsessão. Ele trabalhou na Federação Espírita Brasileira, do Estado da Bahia, a União Espírita Baiana, no setor de desobsessão. Ele era um grande estudioso da mediunidade e, portanto, da obsessão. Essa obra, então, ela vem trazer, eu não vou me perder aqui trazendo spoiler, apesar de que acredito que muitos de vocês já leram, e quem não leu vai ler, com certeza, e eu já estou até empolgado em reler com o meu grupo de leitura, né, do qual eu coordeno 2 grupos de leitura, avassaladora, né, um grupo de leitura que é de super leitores, que a gente intitulou Super Leitor e Horas de Ler, e a gente tem obras que a gente está elencando. Esse ano eu coloquei para nós lermos a obra toda, de novo, de Joana de Ângeles. Então, a série psicológica, 16 livros, nós estamos tendo o prazer, no meu caso, de relê-los, e alguns dos participantes dos grupos estão lendo pela primeira vez, sintonizando com o psiquismo da benfeitora Joana, e assim fiz no ano de 2022 e 2023 com os livros de Manuel Flamengo de Miranda. Tive o prazer de lê-los todos, toda a sua série. Então, fica à vontade de, depois de falar sobre esse tema e reler o capítulo, que foi o capítulo Desafios Existenciais. Eu não li o livro todo, já deixo claro aqui que eu não vou me recordar de todos os detalhes, porque esse livro foi fruto de muitas palestras que eu realizei desde 2010, quando ele foi publicado. Lá em 2010 eu li avidamente o livro, porque a gente queria saber o que ia acontecer, né, com o planeta, que falaram que no ano 2000 ia haver uma mudança, o calendário maia. Então todas aquelas falas que foram permeadas na nossa convivência na sociedade, esse livro vinha trazer respostas, né, como Manuel Flamengo de Miranda trouxe, baseado num episódio que marcou a nossa época. Eu fiz várias palestras na época com PowerPoint, utilizando até PowerPoint de um amigo nosso que produziu, e aqui vi com os créditos para ele, na época eu dava os créditos, que é o nosso querido James Ney. Ele fez um PowerPoint maravilhoso, com imagens, mostrando os cataclismas que aconteceram ao longo da história, mostrando os tsunamis que ocorreram em outras épocas, os maremotos, os terremotos, as chamadas, está no Livro dos Espíritos, os chamados cataclismas, não, me fugiu a palavra, esses chamados, como é que fala? Me perdi, se vocês puderem colocar, eu agradeço. Então, esses grandes episódios que vêm ocorrendo ao longo de milênios, não foi diferente na época que Noé viveu a questão do dilúvio de Noé. Deve ter sido um grande tsunami numa determinada região onde eles conviviam, e para aquela população incauta e desinformada, e pensou-se que foi uma destruição do planeta Terra, o que não é verdade. Então foi um local que foi acometido por essa grande inundação, e assim surge a história de Noé com os barquinhos, com o barco e com os animais que botou em pau, uma linguagem alegórica, uma linguagem mitológica, para explicar um momento civilizatório e que as pessoas tomam ipsis literi do que está escrito como se fosse verdade absoluta. Então aqui no Transição Planetária foi o episódio que marcou a humanidade, foi o tsunami do Oceano Índico, que ocorreu ali naquela região e que todos nós vivenciamos essa realidade que foi assim entristecedora. Salvo engano, mais de 300 mil pessoas morreram com as ondas gigantes a partir de movimentos das placas tectônicas, gerando um movimento da massa de água com a inundação daquelas ilhas daquela região. E aí dispensa comentários. O que é que a obra vai trazer? Vai trazer todo um apanhado do que foi que os bastidores, o que aconteceu nos bastidores desse tsunami. Ou seja, mostrando os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da Seara do Cristo, todos eles unidos para o verdadeiro socorro àquelas entidades que ali desencarnavam de forma abrupta, de forma
assustadora, sem esperar que aquelas ondas pudessem gerar o que geraram, mas muitos deles vivendo os verdadeiros tormentos das suas próprias condições de espíritos endividados, comprometidos com a lei de ação e reação, causa e efeito, de probabilidades e possibilidades, gerando aquilo que a gente chama de o retorno, não necessariamente com a mesma moeda, mas vivendo as possibilidades de reajuste nas experiências reencarnatórias para o aprendizado devido, não com a punição, que muitos acreditam que a reencarnação é como se fosse um processo punitivo, e não é um processo punitivo. A reencarnação é um processo educativo. Então, esse termo é muito importante que a gente tenha a ideia, porque a reencarnação, ela educa as pessoas. Ela é uma forma de, através das experiências que nós vivemos, nos reencaminharmos com a lei de amor, de justiça e de caridade. E não nada de punição, apenas ajustes, e que nós podemos tirar as lições ou não. Nesse capítulo, então, ele vai trazer a história de alguns personagens, mas eu gostaria de antes recomendar que, para que vocês tenham um aprofundamento maior, tem uma palestra de Divaldo falando sobre os desafios existenciais que ele fez no seminário no Paraná, que eu estava escutando. Procure na internet, vale a pena vocês escutarem. Não é sobre o livro Transição Planetária, mas ele traz várias formas de exemplificações dos desafios existenciais que ele enfrentou, que a irmã dele enfrentou com o suicídio, e outras pessoas que ele traz exemplos de pessoas que viveram o Holocausto e que passaram por ideações suicidas, e outras histórias que mostram os grandes desafios e a base, a gênese desses desafios existenciais. Então, o livro que eu recomendo é esse da benfeitora Joana de Ângeles, que faz parte da série psicológica e que, portanto, é um livro muito, muito rico, trazendo todos os conflitos existenciais que nós vivenciamos. E ela vai passar como sendo, esse é o volume 13, né, da sua série de 16 livros, ele é o volume 13. Ela vai falar sobre as causas psicológicas das fugas existenciais, ela vai falar sobre os fatores causais das crises existenciais, a raiva, a terapia para a raiva, o medo, as causas psicológicas do ressentimento, a psicologia da culpa, o ciúme, a ansiedade, a crueldade, a violência, a neurastenia, a drogadição, o tabagismo, o alcoolismo, o vazio existencial, o estresse, as fobias, a coragem, o amor, a morte. Então ela vai passar por todas essas temáticas, sendo com a linguagem profunda da psicologia espírita e com os subsídios da psicologia transpessoal, que ela cita em várias obras, do qual eu sou terapeuta transpessoal. Ela vai falar da psicologia profunda, a psicologia analítica e junguiana. Ela vai falar sobre a psicologia da logoterapia de Viktor Frankl. Ela vai falar sobre a psicanálise de Freud, não só nessa obra, como em toda a sua série psicológica. Então ela vai trazer a visão das várias psicologias, porque a gente tem que entender que não é uma psicologia, são várias psicologias, e dentre as várias psicologias, existe a psicologia espírita, da qual eu professo, da qual eu coaduno, da qual eu, na minha prática clínica, como terapeuta transpessoal, eu introduzo os princípios da psicologia espírita na minha abordagem ao sujeito. Isso é importante dizer, porque as pessoas temem, né? Não entendem que a psicologia é uma ciência que se estabelece há menos de 100 e poucos anos, ela surge da filosofia, e nessa vontade de se tornar científica, ela terminou se reduzindo bastante, e eu, na minha visão externa, né, olhando de fora, vejo assim o quanto é importante, quanto regulação para a sociedade, para não ficarmos à mercê de charlatões, à mercê de pseudos cientistas ou de pseudos terapeutas, mas, por outro lado, termina entrando numa polarização que acho que prejudica o crescimento e o aprimoramento e o acesso das pessoas às terapias de um modo geral. Então é óbvio que, como reserva de mercado, o conselho tem seu papel. Eu não sou psicólogo, minha irmã é psicóloga, eu não quis fazer psicologia por isso, para não viver essas pressões que o conselho exerce sobre os psicólogos. Como todos têm aí informações as mais variadas, como hoje a grande briga nacional sobre a constelação familiar, que não é da psicologia, mas como muitos psicólogos fazem constelação e sabem a importância das constelações, termina gerando uma confusão dentro do conselho. Não era esse o nosso escopo, mas como eu falei sobre as psicoterapias, é importante entender que os grandes desafios existenciais passam por isso também, que é como nós vamos abordar a saúde mental, que é uma das grandes problemáticas que acomete a sociedade odierna, reduzindo o sujeito a uma mera neuroquímica, a uma mera
uma mera análise comportamental? Esse é um grande debate que eu, nas minhas leituras, nos meus estudos, nos meus aprofundamentos heurísticos, não são científicos, mas são empíricos, nós vemos o quanto a ciência ortodoxa, a ciência tradicional, a ciência materialista, é bom que se diga, que a ciência também ela é dogmática, quando ela não abre o olhar para as várias possibilidades em que o movimento de fenômenos acontecem e ela não analisa esses fenômenos, elas passam a ser dogmáticas, passam a ser também, de alguma sorte, não científicas. Elas apenas negam aquilo que elas não conhecem, mas não se aprofundam para validar. E enquanto não se aprofundam, vão execrando e querendo tirar o direito das pessoas a terem acesso às várias inúmeras possibilidades das terapias integrativas que têm um efeito na saúde mental. E é o exemplo que esse capítulo, que vai falar dos desafios existenciais dessa personagem, que passa aqui, eu não vou ler a história toda, é uma menina que ela casou-se cedo, com 14 anos, com um homem mais velho. Ela era da região muçulmana, seus pais também eram muçulmanos, e vivendo esse movimento de licenciosidade moral com a sexolatria, esse homem abusa da ingenuidade dela, ingenuidade entre aspas, e a alicia para que ela vivencie a experiência da prostituição. E ali, levando ao prostíbulo, ela vai vivenciar as experiências do sexo pelo sexo, e aí, em alguns momentos, ela vai ser chamada aqui pelo Manuel Flamengo Miranda como vendedora de ilusões. Tem uma passagem que diz assim, a mãe dela, né, preocupada com a condição que a filha se encontra no momento de passagem, no momento da sua desencarnação, nesse movimento do livro, como vai falar toda a história do oceano, do tsunami do Oceano Índico, ele vai trazer vários relatos do que aconteceram paralelamente aquilo que nós vimos na televisão, né? As ondas gigantes mataram milhares de pessoas, 300 mil pessoas, e aí ficamos aquilo. Só que aqui Manuel traz os bastidores daqueles que estavam desencarnando naquele momento. Por que isso acontece? Não fruto do acaso, os reajustes com a lei, que elas são inexoráveis, mas elas são lei de amor, de justiça e de caridade. Ela traz, portanto, uma lei que ela é imutável, porém ela é probabilística e ela é possibilística, não é inexorável, ela não é determinística. Isso é o grande equívoco de análise, achando que quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem matou vai ser estuprado, quem degolou vai ser degolado, quem abortou vai ser abortado. Não é assim. Não é assim. Essa é uma lei linear, dual, uma lei polarizada. Nós estávamos assim vivendo. Caiu aí. Caiu um pouquinho. Vamos, pessoal, esperar aqui um pouquinho, viu, pessoal do Instagram. Então, parou um pouquinho lá, mas voltou. Então, gente, aqui do Instagram, quando eu der um intervalo, é porque eu estou fazendo aqui para o StreamYard no canal do YouTube do Centro Espírita Coração. Casa de Oração Maria de Imaculada, Maria de Magdala, Maria Imaculada não, Maria de Magdala, é a mentora da casa. Então, voltando ao raciocínio, quando a gente tem a construção daquilo que aconteceu aqui, eu me perdi um pouco, o que eu estava falando, que tinha uma linha de raciocínio que eu vi assim, de novo caiu um pouquinho lá, voltou novamente, a transmissão está caindo e voltando. Espero que a espiritualidade sustente nesse momento o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. O universo me mostre quais as infinitas possibilidades que estão aqui. Converse comigo aqui, Geraldo, pelo chat, né? Que eu estou olhando você aqui no chat. Você pode conversar comigo, mas eu acho que está transmitindo, não está? Me dá um ok aqui. Ok. Tá ok aí? Ok. Caiu de novo. Então, pessoal, tenha um pouco de paciência, porque esse tema tem um pouco de paciência. Se está caindo e voltando, eu não sei se é a minha internet ou se é a internet de Geraldo. Eu sei que aqui no meu Instagram não tem queda alguma. Eu estou fazendo a transmissão aqui, ó, para vocês verem, ó, pelo meu Instagram, ok? E está aqui no celular. Claro que o celular, a relação é melhor do que no notebook. Porém, vamos orar para que sustente aí. E eu peço que Geraldo coloque aqui no chat, Geraldo, aí do próprio StreamYard, se está tudo ok, tá bom? Para eu não ficar falando aqui sozinho não, que eu estou falando aqui para o Instagram, e depois eu vou baixar esse vídeo, pessoal que não sabe, para o meu canal do YouTube, que é Flávio Nery de Azevedo, mas vocês também podem se inscrever no canal do Centro Espírita Casa de Oração Maria de Magdala.
para que lá vocês possam ter acesso às palestras que eles distribuem, e que tem palestras presenciais aos domingos, 9 horas da manhã, e tem palestras nas quintas-feiras, às 19h30, virtuais. Ok? É um centro espírita que fica em Abrantes, uma casa muito aconchegante, pequenininha, onde o amor impera, aquilo que Kardec dizia, né? Que era melhor que tivéssemos vários centros pequenos, espalhados em cada esquina, em cada bairro, em cada localidade, que a gente pudesse ter ali a figura do amor presente nas relações, do que casas imensas, onde a gente fica na impessoalidade e não consegue nem ter a percepção das pessoas que ali transitam. Então o Maria de Magdala representa isso. É uma casa pequenininha, pequenininha. Cabe muito 10 pessoas, 15 pessoas, se eu não me engano, né? No máximo 20. Mas ali você tem a figura do amor, o aconchego daqueles corações. Testei a minha rede, em outros sites está normal. Então pronto. Mas continua aí presente, né, Geraldo? Você escreveu ali, eu estou vendo. Vamos manter aí então. Já teve 2 quedas aqui. Vamos esperar que continue, que não seja nenhuma entidade intervindo na nossa exposição. Então, voltando, para não perdermos o fio da meada, porque é verdade que eu venho num raciocínio, quando eu entro num tipo de um flow, eu entro em fluxo, é como se viessem umas inspirações que vão me deixando num lugar que eu não consigo depois retomar. E aí, quando eu paro para fazer essas intervenções de tecnologia, eu termino me perdendo. Por isso que as presenciais, para mim, são melhores, eu tenho mais controle, mais domínio sobre aquilo que eu estou falando, e poucas intervenções acontecem normalmente no meu presencial. Mas eu falava sobre o tsunami. Então, ele vinha acontecendo, e nos bastidores ocorriam vários desenlaces, e Manuel Filomeno vai trazer detalhes de cada passagem. Então é óbvio que aqui vai ter a reencarnação, um capítulo falando sobre a reencarnação de entidades venerandas que vêm da constelação chamada de Alcíone, constelação das Pleiades, e eles estão reencarnando nesse movimento de transição planetária que não começou agora, já começou desde muitos séculos, dizem alguns, desde que quando o Espiritismo foi codificado, ali começa um período de um outro ciclo da transição planetária, outros falam que é na chegada de Jesus, que a humanidade passa a sair da infância para ir para a adolescência, e já começar a receber novas informações, e o Espiritismo chega em 1857, também fazendo parte da transição, mas aqui nesse livro ele vai mostrar que entidades voltam, reencarnam, num determinado momento, nesse grande desafio que essas pessoas estão vivenciando, e nós outros hoje, no pleno século XXI, no ano de 2024, passando pelas guerras, né? Que está no Oriente Médio, a guerra do Hamas com Israel, a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, e outras tantas guerras que não têm tanta visibilidade, mas que estão aí assolando vidas, destruindo corpos, e levando esses espíritos a adentrarem no mundo espiritual, às vezes em verdadeiros estados de raiva, de tormento, de medo, de ódio no coração, querendo forrar os seus algozes, se sentindo como vítimas. E outros que são os algozes já foram vítimas um dia, então não existe, na visão do Espiritismo, nem vítima, nem algoz. Todos somos vítimas e algozes das nossas próprias escolhas. Então ninguém morreu por acaso naquele tsunami do Oceano Índico. Eu falava que alguns puderam ter ido. Ah, mas por que, Flávio? Alguns estavam ligados, como o Manuel fala, ao sexo vil, onde precisava se fazer uma limpeza naquela psicosfera daquela região. O livro vai falar disso. Olha, vou falar a vocês, eu não li de novo. Mas esse livro marcou tanto minha vida, marcou tanto. Eu fiz tantas palestras lá em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Eu fiz tantas palestras sobre isso, que isso ficou na minha cabeça, que eu acho que não preciso nem reler. Eu lembro de várias passagens do livro, sem precisar ler. Eu só li o capítulo, que é o capítulo 9, Desafios Existenciais. Os outros vêm na mente os flashes, né, do que eu recordo. Que Manuel falava que muitas pessoas estavam usando turismo sexual naquela região, e ali, portanto, meninas novas de 13 anos, 14 anos, sendo exploradas sexualmente por aqueles europeus, a maioria europeus, que iam para aquela região abusar daquelas crianças, daqueles adolescentes, com sexo barato, dando qualquer dólar, qualquer euro, para ter o sexo fácil. E as mães pobres daquela região vendiam as suas filhas e davam a elas também ao sexo para poder sobreviver. Mas ninguém ali estava isento daquilo que a gente diria da lei que é de escolhas e possibilidades. Então, quando a gente fala da lei de escolha e possibilidade, a gente sai da linearidade de que porque ela abusou, está sendo abusada. Não. Foram movimentos que o capítulo vai trazer de forma muito nítida, falando assim, era uma psicosfera, né, que estava lá em volta, e aí a mãe falava,
Minha filhinha começou entre lágrimas de resignação e débil voz, era vendedora de ilusões. Tornou-se profissional aos 14 anos de idade, profissional do sexo, quando foi consorciada, de acordo com os nossos costumes, com um homem de aparência respeitável e de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Então o cara pegou ela, como eu falei no início, e abusou da ingenuidade, entre aspas, dela, mesmo com 14 anos. Ela é uma criança, uma adolescente, porém um espírito que retorna ali com um propósito, com possibilidades, com tendências, com predisposições, e que as circunstâncias fazem com que ela vivencie determinadas experiências. Claro, aqueles que fizeram abuso têm que ser punidos pelas leis humanas e pelo tribunal da própria consciência, não da culpa, mas da reconciliação ou do arrependimento ou da responsabilidade pelos atos que eles causaram. Então ele se casou, eles foram ricos de alegria, porém, passado 2 meses, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade, onde moçoilas inexperientes e sonhadoras vendiam o corpo em volúpias de paixões. Vou retornar esse livro no grupo de leitura. Eu falei no início, fechando aqui, devo colocar para a gente ler novamente no grupo de leitura esse ano, que são personagens novos, são participantes novos, e eu vou ler pela 3ª vez. Eu já li esse livro 2 vezes, vou ler pela 3ª vez, porque vale a pena, é muito conteúdo doutrinário. Então, fez uma pausa, a mãezinha dela enxugou o pranto e logo deu continuidade à narração. Preste atenção. Minha menina foi estimulada à exploração carnal, recebeu cuidados adequados ao comércio de que iria participar, submeteu-se a uma cirurgia, fez uma cirurgia a fim de evitar a gravidez e foi treinada em um tipo de dança, uma dança sensual muito especialmente sedutora. Com o passar dos dias e meses, tornou-se tão célebre quanto cínica e debochada, atraindo à casa festiva os aficionados da sensualidade atormentada. Então, ali existiam, como fala no Evangelho, né? A mulher que adulterou tem o adúltero e tem o marido. Não é culpando o marido, mas em que parte o marido tem responsabilidade para aquela mulher naquela época do patriarcado, na época de Jesus, onde uma mulher que traísse o marido seria dilapidada, né? Apedrejada, como naquela passagem da mulher adúltera. Mas aí a Amélia Rodrigues traz, e o que foi que fez o marido? E o que foi que fez? E por que ninguém olha para o adúltero? Que sociedade machista é essa que condena a mulher que adulterou, mas ela não adulterou sozinha. Ela adulterou porque teve um adúltero. E se teve um adúltero, qual é a responsabilidade também que teve um marido invigilante na relação com essa mulher, que permitiu que ela abrisse brechas para que o outro entrasse nessa treta que foi o evangelho narrado pelo Cristo, né, o episódio da mulher adúltera. Então é óbvio que aqui é a mesma coisa. Esse cara era o aliciador, casou com a mulher e levou-a a que ela ficasse num prostíbulo. E ali, com danças sensuais, atraiu outros que também pagavam por aquilo, porque só existe a mulher que está numa condição de prostituição porque tem aqueles que pagam, né? E que alimentam. E também uma sociedade e que, de alguma sorte, não dá oportunidades a todos e que faz com que pessoas façam essas escolhas, que nem sempre são as mais felizes. Porque ninguém é prostituta porque acha que é legal. Ninguém é prostituta porque acha que é uma profissão bacana. É muito sofrimento ter que deitar na cama com vários homens ou mulheres diferentes a cada momento, né? Com seu aparelho genésico, sem afeto, sem vínculo, apenas vivendo ali a volúpia dos instintos primários do sexo. Alguns fazem pelo prazer instintivo, mas muitos outros vão por uma escolha equivocada, uma escolha inconsciente, que vai levar para algumas lições, muitas vezes, como a dessa menina que viveu. Então, com o desgaste natural, resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se, mais e sempre mais, derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes e, para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Então, além de se vender sexualmente, passou a consumir drogas terríveis. Teve queda de novo. Um pouco. Não posso esquecer. Ela passou a ter o uso das drogas. Esperar voltar aqui, viu, gente? Que pena. Essa internet, quando é pelo computador. Bora, como pode melhorar isso? Vamos lá, gente. Tem um pouco de paciência aqui. Aqueles que vão ouvir a posteriori vão entender que aqui no Instagram eu parei, porque eu estou fazendo uma transmissão
pelo canal do YouTube do Grupo Espírita, né, da Casa de Oração Maria de Magdala. Então aqui eu estou dando essas pausas, aqui no que eu vou publicar, não vai ficar com problema algum. Mas lá no canal deles vai ter essas paradas. Mas vocês que vão ver no meu canal do YouTube, vai estar a palestra na íntegra, sem interrupções. É bom que vocês saibam disso, porque se tiverem interrupções lá no canal deles, aqui no meu Instagram, eu vou postar depois, eu vou baixar para o meu canal Flávio Neto de Azevedo. Então, eu voltando aqui para o Maria de Magdala, eu falava da prostituição dela, dessa jovem, com 14 anos, e depois começou a apelar para as drogas. Começou a usar drogas. E aí, eu marquei isso aqui, grifo nosso. Abre aspas. Aqui as aspas é do livro, do autor. Visitada por mais de uma vez pela minha ternura, já que o seu pai morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava. Então o pai dela morreu. Depois que viu a filha se perder na prostituição, ele morreu, porque ele era muçulmano. Morrera pouco depois do desvario a que ela se entregava, desgostoso em razão do choque com a religião que professávamos, pois que somos muçulmanos austeros. A mãe falando, né? Advertia sem cessar, não conseguindo a mínima consideração nem respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, no momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria. Expulsou a própria mãe, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Olha que treta, olha que treta. Ou seja, a pessoa era marido dela, levou para o prostíbulo de luxo dele, abusou dela, da inocência dela, fez com que ela se perdesse nas drogas e depois o próprio pai morreu de desgosto e a mãe foi expulsa do bordel pela própria filha. Quanto comprometimento essa jovem, né? Vocês vão dizer, meu Deus, e aí? Quem tem um olhar para uma visão meramente considerada biológica, social, e de que a vida começou na concepção e termina na morte cerebral, é completamente duro de compreender um negócio desse. Muito difícil, muito. Mas a gente caiu de novo. Que pena. Mas nós, espíritas, reencarnacionistas, mas nós, eu estou sentindo quando eu paro aqui também, eu volto. Para quem é visão materialista, biologicista, que vida começa na concepção e termina na morte encefálica, é duro ver uma história dessa e achar que a vida foi isso. Mas a gente que é espírita e reencarnacionista, que sabe que a gente viveu antes, vive agora e viverá depois, e que nós somos um personagem atual, mas somos personagens em várias roupagens distintas ao longo das experiências sucessivas, jamais a gente vai achar que isso aqui foi obra do... Oh, meu Deus, caiu de vez agora. Eu não acredito, gente. Agora, pessoal do Instagram, teve uma queda, ou do meu canal do YouTube, que vai ver posteriormente. Caiu de vez a internet dele aqui. Eu sei que não é a minha, porque a minha está aqui mostrando que está legal. Não é possível que seja aqui. Está conectado a tudo cheão. Então, eu acho que... Geraldo, caiu aí de vez. Caiu aí de vez. Mas eu espero que tenha retornado. Me sinalize aí, Geraldo, se realmente retornou, porque eu preciso continuar minha explanação para não me perder e tentar terminar o mais rápido possível para não correr o risco. Acho que é aqui minha internet mesmo que deve estar caindo, né? Está derrubando. Mas não derruba nunca aqui no celular, só derruba no computador. Eu nunca resolvo isso porque eu não tenho aquele cabo. Oi? Voltou? Voltou, Geraldo? Tá normal para você, né? Então voltou. Não perca não, viu, Geraldo? Voltou, né? Voltou. Tá. Então beleza. Não perca não, não perca não. Deixa aí para não perder a live, viu? Para depois você não perder. A gente, mesmo cortada assim, ela vai conseguir ser publicada. Eu vou terminar logo para a gente não perder toda a nossa live. Então, eu falava sobre esse movimento reencarnatório, que a gente sabe que como espírita a gente não acha que isso aqui é um acaso. Os desafios existenciais, eles são fruto das nossas escolhas, que fazemos o tempo todo. Eu estou fazendo uma escolha agora. Eu estou fazendo uma escolha e estar aqui fazendo uma exposição para vocês. É uma escolha. Eu podia escolher agora estar bebendo no barzinho, podia escolher estar num prostíbulo, ou podia escolher estar com garotas de programa,
ou podia escolher estar num estádio de futebol, eu podia escolher agora estar numa ressaca do carnaval, eu podia escolher o que quisesse. Você tem livre-arbítrio para fazer escolhas dentro de um nível de consciência que vocês alcançam, que nós alcançamos. Então, caiu de novo. Mas as nossas escolhas, elas vão determinar... Caiu de novo aí, né? Então, as nossas escolhas, elas determinam os resultados das escolhas que fazemos. Se eu escolho fazer uma faculdade de fisioterapia, como eu fiz, eu tenho um resultado que é a minha conclusão de bacharel em fisioterapia, sou fisioterapeuta. Eu escolho depois fazer uma residência em medicina social, me torno sanitarista. Eu escolho fazer uma formação em terapia transpessoal, me torno psicoterapeuta transpessoal. Mas eu podia escolher ficar na preguiça, não fazer nada, ficar às custas de pai e mãe. Ou eu podia escolher viver uma vida de prostituição, me vender meu corpo. Eu não ia ganhar muito dinheiro, porque eu não sou tão assim aprazível, né? Talvez eu perdesse e ninguém ia me querer, mas me vender como um prostituto, um garoto de programa. São escolhas. E essas escolhas são fruto daquele acúmulo de experiências ao longo de sucessivas existências em personagens distintos, que faz com que as nossas predisposições e as nossas tendências se evidenciem nas circunstâncias em que escolhemos, na família que voltamos, na cultura que reencarnamos, no país. Tudo isso interfere. É óbvio que interfere, mas não podemos deixar aí, como se fosse mera condição do acaso. E aí ela continua. Minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para outro momento, transformava-se ficando tigrina e agressiva. Ou seja, ela estava sob o efeito de um obsessor. Ela vivia uma obsessão, que hoje a gente ia dizer, nos diagnósticos psiquiátricos, por isso que eu falei no início da visão psiquiátrica, que é uma visão reducionista em grande parte, a mera neuroquímica, dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, os neuropeptídeos, reduz o ser humano. Eu não estou dizendo que nós devamos anular essa possibilidade. Ela é real. Nós estamos no corpo físico, e no corpo físico nós nos expressamos numa massa de argamassa de células e que a gente não pode prescindir dessa análise. Mas não podemos nos reduzir a essa análise. É aí que está o grande nó que nós não conseguimos avançar enquanto civilização, porque a visão toda é pautada na matéria. O paradigma materialista reduz o ser humano a uma argamassa de células, a uma argamassa de neurônios, e chegam a acreditar que a mente é uma sudorese do cérebro. É uma mera ignorância. A gente sabe que a consciência gera o cérebro, o ser imortal, o espírito que gera o cérebro, e não o cérebro que gera a mente, e nem gera o pensamento. Então, quando você medica uma mulher como essa, que aqui na história, se fosse medicada, como transtorno bipolar, que antigamente chamado PMD, psicose maníaco-depressiva, hoje, transtorno bipolar do humor, episódio de euforia e episódio de tristeza. Mas aqui também, ela tinha movimentos histriônicos, que ela mostrava ser agressiva, perigosa, má. E o que é que estava por trás disso? Uma obsessão de um espírito que a ela perseguia por outras experiências vividas em encarnações passadas. Recomendo que vocês leiam o livro. E aí, nesse movimento, as dores foram ficando cada vez maiores, até que pediu socorro a essa filha. Aí não havia dúvidas de que a jovem dançarina traíra a terrível amante de outra existência. Ela traía um amante de outra existência que se lhe vinculara psiquicamente, enquanto no corpo físico, enciumado da conduta que se permitia, passando a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhe as energias emocionais e, não poucas vezes, tomando-a em surtos obsessivos terríveis. E aí eu exemplifico, na minha prática clínica, eu tenho vários casos de pacientes, mas várias pacientes, tanto que alguns médicos amigos meus, que já sabem que minha abordagem é integral, que é uma abordagem transpessoal, que vai além da pessoa, que inclui as questões palingenésicas, transexistenciais, obsessivas, e eu incluo o sujeito nessa análise. Então eles vêm às vezes com diagnóstico de depressão, transtorno bipolar, digo, ok, continue com o seu psiquiatra lá, mas eu vou fazer uma outra abordagem. E aí quando eu vou investigando, tem um processo obsessivo. Tem um caso de uma paciente que está comigo há 1 ano. Ela tem uma obsessão, ela é uma média ostensivíssima, muito ostensiva, que a gente faz a percepção do que é o transtorno psiquiátrico e o transtorno que é da pessoa que está com a mediunidade em desarmonia, que é a pessoa que está, ou seja, sob injunções de espíritos e entidades levianas, a obsediando. Eu perguntei desde o início, olha, meu trabalho com você pode ser da abordagem tradicional, que é a abordagem do corpo, a abordagem energética, a abordagem psíquica, da terapia pela fala, mas eu também tenho uma abordagem espiritual, que eu posso encaminhar você, se assim você se abrir.
Ela ficou refratária por 8 meses, sofrendo, com pânico, começou a ter medo. Digo, olha, eu sei que isso é um processo obsessivo. Você não entende que você não é espírita. Como sua linguagem é uma outra, eu estou te trazendo uma outra olhar, que é uma ciência, que você não conhece. Eu estudo essa ciência. Se você estiver aberta, você vai fazer uma desobsessão. E aí a gente fez uma regressão de memória no consultório, e na terapia de regressão que ela se abriu, ela viu a experiência dela numa encarnação passada, onde ela era uma camponesa, e onde foi tirado dela os filhos que ela tinha. E ela não entendia por que nessa existência, ela tinha um pânico de perder os filhos dela de uma forma avassaladora, ela não sabia por quê. Nessa vida não tem explicação para ela ter medo dos filhos dela serem tirados dela. Não tinha explicação da infância, adolescência para isso se explicar. Ela já vem de terapias tradicionais, psicanálise, terapia comportamental, TCC, e veio para mim, e estou 1 ano como terapeuta dela. Nessa análise da terapia de regressão, a gente colocou um núcleo psíquico, onde fazia com que ela tivesse um medo exagerado de perder os filhos. E aí trouxe clareza com essa regressão. Só que nessa regressão, ela foi capturada pelo senhor de engenho, olha que coisa, que ela trabalhava para esse cara e ela era amante dele. Muito parecido aqui. Um homem mais velho, que a tinha como mulher, mas ela também trabalhava na lavoura, como escrava, só que ela não era preta. Eu perguntei se é preta ou não, sou uma escrava de cor não preta. Não era preta, era branca. Eu perguntei porque no final ela se encontra com a benfeitora, que era uma preta velha, uma negra, que a acolhe na floresta quando ela desencarna, isso na regressão. Mas aí tem um parêntese, né, que eu fiz. Ela foi capturada, o cara levou ela para um calabouço, lá para um lugar, enforcou e matou. Ela morreu assim. Morreu por esse algoz que olhava para ela morrendo, não foi ele que matou, foi o cara que ele mandou matar. Mas era um cara que a amava. E por algum motivo que eu não sei, a gente não faz a regressão para ficar me esmiuçando detalhes, como se fosse uma novela, uma treta, não. Eu quero ir no foco do problema, no foco traumático, trazer para a consciência, para que ela possa elaborar e saber que aquilo não precisa mais controlar a sua existência. Ela pode agora fazer um olhar diferente sobre aquela realidade que está presa no perispírito e no inconsciente dela, fazendo com que ela faça escolhas, às vezes, pautada no que foi o momento do trauma de encarnações pregressas. Aí eu também trabalho com a experiência somática, aí eu trago para o corpo atual a diluição daquilo que foi da hipervigilância, das descargas adrenérgicas, trazendo para um espaço de mais equilíbrio, o sistema simpático parasimpático, trabalhando a desautonomia que a pessoa viveu. Olha como é uma abordagem integral. Não dá para ser diferente, não dá. Então essa pessoa foi muito difícil, eu consegui encaminhar para o centro. Consegui. Mandei para o centro, ela fez uma desobsessão. Em 4 sessões de desobsessão, num centro específico, eu não vou dizer o nome para não dar dados para ninguém identificar quem é a paciente, ela simplesmente vê, aí eu não tinha nenhum contato com a pessoa do centro, nem disse a história da regressão, porque é sigilo. Mas ela disse, Flávio, ela me ligou, Flávio, eu fiz aquela desobsessão no centro lá, depois a mulher me chamou para entrevista e disse assim, ó, era uma entidade que estava realmente em seu campo, dentro de uma entrevista, né? E que ele é um senhor de engenho, que ele tem um amor por você doentio, patológico, e ele fica no seu campo lhe perseguindo há alguns séculos. Ou algumas décadas, não sei, a data eu não posso precisar. E ele está no seu campo, então a gente conversou com ele. Claro, o cara é um cara astuto, é um cara perspicaz. Não é aqueles obsessorizinhos ou cobradores evolutivos que você, com uma conversinha de mediúnica, você dissuade ele e ele vai ser dissuadido a não ficar. Não, ele era um cara que tinha uma rigidez ali. Mas através do amor, através do diálogo, através de uma forma de convencimento, pela forma da ternura e não pela retórica, é possível dissuadi-lo daquela investida, mas desde que a pessoa que vive a experiência também se coloque numa condição de melhoria, de reforma interior, de busca de melhores padrões de pensamentos, de melhor conduta nessa encarnação, de sintonia com coisas elevadas, do trabalho voluntário, do trabalho da fluidoterapia. Olha que coisa linda é a psicoterapia espírita, junto com as outras psicoterapias. Porque Joana, quando traz a série psicológica, ela não anula as psicoterapias que vieram antes. Ela ficou 50 anos no além só estudando psicoterapia, psiquiatria, psicanálise para trazer a série psicológica. E diz lá na obra o tempo todo a psicologia espírita, a psicologia espírita, a psicologia espírita. Então, a psicologia espírita é uma realidade. Nós não podemos negar. Nós somos... Caiu de novo, não posso acreditar. Pessoal, caiu de novo aqui, mas eu estava falando sobre essa realidade da transição do processo das psicoterapias e mostrando que Joana de Anjos traz claramente, abertamente, que a espiritismo é uma psicoterapia, é uma psicologia. Se souber... Pronto, eu falava sobre a psicoterapia espírita, que se souber ser utilizada dentro do contexto terapêutico, não na confusão de querer doutrinar ninguém, tornar ninguém espírita, não é sobre isso. A pessoa pode ser muçulmano, pode ser protestante. Eu tenho um paciente evangélica, batista, e que eu estou trabalhando com terapias
terapias integrativas, ela está respondendo muito bem. Veio indicada também por uma médica, que é outra amiga, que é uma outra parceira minha, que me indica alguns pacientes que ela vê, que ela atende com a forma de abordagem da nutrologia. Ela não estava vendo resultado nessa cliente, que tinha um processo psicossomático claro para mim, que era uma síndrome do intestino irritável, e que a médica nutróloga fez tudo o que tinha que fazer dentro da nutrologia. Ela fez a liberação, ou melhor, fez o tratamento da disbiose, repôs as substâncias que ela não absorvia, fez tudo o que tinha que fazer na medicina biológica, e veio para mim. Há 2 meses atrás eu fiz uma análise, olha, você tem uma desautonomia, que é fruto de um sistema de hipervigilância, que é processo aí da psique. Vamos lá? Aí eu vou fazendo processo de hipnose, trabalho com técnicas de toque, de crânio sacral, de experiência somática, vai regulando ela. Ela em 2 meses me disse, eu estou tão feliz porque ela é evangélica. Eu tinha todo o cuidado de fazer, olha, não quero misturar as coisas, a senhora tem um sistema de crença, aqui não é sobre crença, não é sobre religião, mas eu tenho que lhe dar uma abordagem que eu tenho que integrar as técnicas que são energéticas. Senhora, tudo bem para a senhora? Eu trabalho com... Caiu de novo, meu Deus, essa palestra tão linda, eu vou querer postar, eu estou numa inspiração muito, muito interessante. Eu estava falando sobre como falar com a cliente sem abusar da crença da cliente, sem fazer com que a cliente seja agredida no seu... Eu estava falando sobre a abordagem da cliente, sem ter que agredir o sistema de crenças da cliente, porque ela pode ser uma agnóstica, pode ser uma ateia, pode ser uma espírita, uma católica, uma protestante. Eu falo do protestante porque é o lugar mais assim que a gente vê de dificuldade das terapias chamadas energéticas. As minhas experiências não foram tão boas, porque quando eu vou fazer uma harmonização de chakras com a radiestesia, que eu uso o pêndulo, alguns evangélicos, até católicos carismáticos, não, que aquilo é bruxaria, eu já tive pacientes dizendo, não é bruxaria. Vê o símbolo do Yin do Yang, que é da medicina chinesa, o símbolo do Tao. Eu sou acupunturista. Vê na sala de não, aquilo ali é símbolo do demônio, do satanás, eita. E aí não são clientes para mim, aí não fica muito tempo. Essa eu estou dizendo porque é um caso lindo que eu estou tendo de relação terapêutica, se estabelecendo numa perspectiva de integral de abordagem, respeitando o sistema de crença dela, mas trazendo ela para uma realidade energética do perispírito, mostrando que tem processos energéticos interferindo, falando sobre a questão da mediunidade dela, que é clara para mim, ela tem uma mediunidade ostensiva, e aquilo não é difícil de perceber, é muito comum, o Dr. Sérgio Felipe estuda a mediunidade que é colinérgica ou adrenérgica, que gera catabolismo, anabolismo, as pessoas engordam, emagrecem, são estudos que são muito consistentes de um cientista, né, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda a pineal, e eu estou encaminhando meus pacientes para ele, já encaminhei duas dessas que têm dinheiro, milionárias, têm condições, que a consulta do cara é R$ 1.600, R$ 1.800, se eu não me engano. Então ela fez uma consulta, ele investigou a pineal, ele fez um mapeamento através do eletrocefalograma para analisar o que os neurologistas não analisam, as áreas de maior foco, de concentração de ondas alfas. Então eu estou começando a me aprofundar nisso, e eu sabia que era mediunidade sem saber desse estudo. E eu dizendo, não, é mediunidade. Ele vai, constata, e diz para uma delas, olha, você é uma mediunidade das mais ostensivas que eu já vi. Eu quero você aqui em São Paulo, chamando a paciente para ir para São Paulo, perto dele, porque fez virtual, que ela é baiana. Ela vai para lá para ele poder fazer um protocolo com ela, botar para bioenergia, estudar mais o cérebro dela, e ela não é espírita. Não é espírita. E o cara, Sérgio Felipe, vocês conhecem, Sérgio Felipe de Oliveira, um cara estudioso, que dispensa comentários, um dos caras mais assim embasados que eu já vi, médico, clínico, de mão cheia, trabalha com a psiquiatria, com várias técnicas, enfim, é só para não me estender mais, porque é um tema que me mexe profundamente, porque o caso aqui é um caso psiquiátrico, e que estava envolvido a obsessão. Vocês podem ler depois no capítulo que desafio existencial era esse. Essa cliente, que é mais próxima da gente, é um desafio existencial. Ela vive uma mediunidade ostensiva, negada, em aspas, ela não aceita de 100%, ela briga comigo muitas vezes, mesmo ela sabendo que desde pequena ela fala para mim que via entidades. Eu falava, vi espírito, mas não sabia o que era aquilo. Passava assim uma entidade, até hoje adulta, ela vê espírito passando. Eu digo, pô, você vai negar o que você está vendo? Se você está vendo, não, pode ser. Aí vai para um psiquiatra material, não, é alucinação visual. É distúrbio auditivo. Aí vai meter droga. A abordagem não pode ser assim. Tem que ser uma abordagem integral, multidimensional, sem prescindir da abordagem biológica. Se a pessoa tem surto, a pessoa está enlouquecendo, dá droga para poder embotar e não deixar ela perder o juízo. Mas não pode ser isso o tempo todo. Tem que trazer consciência. Então a abordagem que eu estou trazendo de exemplo, por causa do caso aqui que me veio agora, eu nem tinha pensado nisso para falar para vocês, mas é uma coisa intuitiva, foi justamente o que aconteceu. Ela, depois de quase 8 meses, batendo cabeça, gastando dinheiro comigo em terapia. Eu digo, olha,
tudo bem, eu estou aqui para lhe cuidar, com tudo que eu disponho, barra de axis, terapia crânio-sacral, experiência somática, regressão de memória, hipnose, vamos lá, acupuntura, vamos para yoga massagem ayurvédica, vamos fazer fala, trabalho de fala, que é normal na terapia, né, de elaboração de conteúdos através da fala, que não vai muito longe. A gente já sabe hoje a neurociência e os estudos mais modernos falam que tem um livro de Dr. David Seven-Schreiber que fala como curar depressão, ansiedade e estresse sem medicamento nem psicanálise. Mas quem fala isso não sou eu, é um psiquiatra, cientista, com artigos publicados na Science, morreu de câncer cerebral, trouxe 2 livros impactantes, Curar a Depressão, Ansiedade e o Estresse sem psicanálise e sem medicamento, ele, psiquiatra, que era dogmático, agnóstico, se dobrou depois de um câncer de cérebro. Li o livro dele no ano passado, em dezembro. E o outro livro dele é Anticâncer. Ele traz uma abordagem anti-câncer que vai de encontro tudo que é científico. Algumas coisas científicas não aceitam o modelo de abordagem dele, mas ele traz, baseado em dados epidemiológicos, uma visão muito linda, que não vale a pena eu falar aqui. O que eu estou dizendo é, ficar na fala a vida inteira não resolve. Ela é uma abordagem que deve ser complementar no meu entendimento. Não deve ser a principal, no meu entendimento. Isso aqui eu estou batendo de frente com meio mundo de gente. Meio mundo de gente da psicanálise, da psicoterapia cognitiva comportamental, da psicoterapia junguiana, que são maravilhosas, não estou dizendo que não são boas, mas eles, às vezes, quando ficam só nisso, reduzem muito a possibilidade de avanços no processo de saúde e doença, quando não inclui o corpo. Quando não inclui o corpo, porque o self se expressa no corpo. Aí vem alguns teóricos dessas linhas de abordagem, que é William Reich, discípulo de Freud, que trouxe uma abordagem do corpo, vem Lowen, Alexandre Lowen, que traz a bioenergética, Boadella, que traz a biossíntese, e outros tantos que trazem o corpo para essa abordagem. Aí vem Peter Levine, que traz a experiência somática, aí vem outros tantos teóricos que estão aí trazendo o corpo para a realidade, que não podemos sair do corpo. A gente tem que trabalhar assim. Os traumas, às vezes, são pré-verbais. As pessoas não têm como verbalizar o trauma que viveu antes dos 2 anos, na vida intuterina. Então você tem aí a leitura biológica, a gente tem técnicas que trabalham o inconsciente da célula, a memória da célula. Então é algo assim difícil de conviver e discutir, porque a ciência não se debruça ainda, mas vai se debruçar e vai mostrar daqui a alguns anos que isso é ciência, pura ciência. Mas enquanto a ciência não dá a palavra final, não é por isso que a gente não vai ter os resultados experimentais, que são os resultados empíricos, que são de clínica, da abordagem clínica, e é real. Então, resumo dessa história, para finalizar a palestra, já são 8h30. Nessa perspectiva, essa cliente, então, faz a desobsessão e ela encontra na desobsessão, isso aí me deu um dado científico, para mim, validado, para mim, como estudo de caso, porque o que ela viu na regressão, que o inconsciente dela resgatou, não foi eu, foi ela. Não foi eu quem coloquei na cabeça, foi ela. Ai, Flávio, eu vi isso e aquilo. Aí pronto, beleza. Digamos que seja só ilusão, imaginação sua, mas foi real, ela regrediu, como diz Brian Weiss, um dos grandes teóricos, estudioso da terapia de regressão, que também era agnóstico, psiquiatra americano, que escreveu Muitas Vidas, Muitos Mestres, Terapia de Vidas Passadas, que ele fala que de 100 casos, 80 a 90% são regressões reais a vidas passadas. Vida passada. 10%, 5 a 10% estão ligados à imaginação. E o outro são disfarces da memória. 80% é real, 10% é disfarce da memória e 10% é imaginação. Então ela viveu uma regressão real a uma vida pretérita. Aí não importa a data, não importa detalhes que o cérebro não consegue captar tudo, mas vem o simbólico. E aí quando ela traz esse conteúdo, que ela vai na desobsessão e que tem uma informação de uma médium que fez lá o trabalho de desobsessão e trouxe ela, olha, é uma referência, a gente conversou com ele, mas é preciso você manter o evangelho no lar, é melhor você manter seus padrões. Aí a pessoa às vezes acha que não, fez aquele tratamento, tem que estar boa. Às vezes negligencia, aí começa a continuar os pensamentos pessimistas, a sintonia com o mal, a sintonia com coisas que não são legais. Aí o espírito que foi, entre aspas, convencido momentaneamente, olha, é sintonia psíquica, eu colei nela de novo, digamos, né? Não estou dizendo que colou, cola de novo, porque é um fator de atração, é um fator atrativo. Então a gente tem que se modificando e ao mesmo tempo que se modifica, a gente vai transformando nosso campo psíquico e diminuindo as antenas ou os fios que podem se conectar com aqueles pontos de vulnerabilidade. Quando eu falo de mim também. Então, terminando, essa menina viveu um processo obsessivo, quanto mais, que aí depois teve um processo que o Abdul, né, que é um dos grandes mentores aqui também muçulmanos, ele veio em nosso socorro, porque era um cara que falava na linguagem daquela personagem, que também era muçulmana. Então, as duas entidades muito ligadas lembravam-nos como gêmeos siameses, chifópagos, não é chipófagos, é chifópagos, porque são conectados, os primeiros casos foram pelo processo chifoide, que é esse osso aqui, o externo, que tem o manúbrio do externo, o externo e o processo chifoide. Então, a gente é colado, a gente não.
lá ele, né, como diz o outro, foi colado pelo processo tifoide, os primeiros casos, né, de gêmeos siameses. Então, a entidade estava conectada com ela como se fossem gêmeos tifópagos, totalmente imbricados. Ele dá até o exemplo como se fosse, eu lembro que eu li, como se fosse um cogumelo, não, como é aquele negócio? Tá aqui, eu acho. As duas entidades muito ligadas lembravam-se dos casos de tifopagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação com medo de perder a presa que explorara por alguns anos, enquanto Abdul falou-lhe com ternura e energia. Então, Abdul entra para falar com o obsessor com ternura e energia e amor, por favor, deixe ela vai desencarnar. E ele não queria deixar ela desencarnar porque ele estava vampirizando, pegando os fluidos animalizados dela, que estava viciada no sexo e nas drogas, para ficar se locupletando. Aí eu lembro do livro Sexo e Destino, de André Luiz, o caso de Moreira e Cláudio Nogueira, pô, minha memória, que lindo. Cláudio Nogueira, que era um cara que tomava seus alcoólicos, e Nogueira, se não me engano, Cláudio Nogueira não, Moreira, era um obsessor que ficava no campo dele, só mais um gole, só mais um gole. E ele estava lá lendo o jornal, daqui a pouco ele levanta, pega o uísque, e aí bebe aquela talagada de cachaça e volta, continua lendo o jornal, o espírito de novo, mais um gole, o outro, mais um gole. Ele levanta de novo, vai lá e bebe, sob imantação psíquica, porque tem sintonia. Não é acaso que aquele espírito, tá? Quem lê o livro vai saber depois, Sexo e Destino, maravilhoso, maravilhoso, o livro de André Luiz, os mais lindos que eu li, que fala de uma problemática da sociedade odiena, né? Fala também do meu processo nessa encarnação, da minha movimentação no que diz respeito a energias sexuais, né? Que eu venho transmutando, venho olhando para ela, olhando para o ponto que ela é como energia psíquica, onde não seja dominado por ela. Então lá nesse livro traz essa história muito fortemente, e aqui a mesma coisa. E ele foi doutrinando, conversando com essa entidade, pedindo, né, falando, né, tentando convencer que a conduta mais própria era adormecê-la também, adormeceu a menina, a fim de providenciar recurso de libertação. E aí, o que facilitou a perfeita identificação entre o plug nos chakras coronário e sexual, e as tomadas do seu agressor. E aí o negócio se desdobra, eles fizeram a reparação, fizeram a separação dos dois, e o livro se extenua em várias passagens maravilhosas. E aí, o final ele consegue fazer a separação, e aí a menina desencarna, o espírito ele é dissuadido a não seguir naquele propósito. Deixa eu ver aqui se eu estou enganado. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Aqui, mecanismos próprios de reparação fazem parte das legislações superiores da vida, que jamais falham. Nada obstante, o orgulho e a intemperança daqueles que se consideram prejudicados logo tomam posições de justiceiros e encarceram-se nas redes fortes dos crimes desconhecidos pela sociedade, porém jamais ignorados pela realidade que sempre terão de enfrentar. Então, tratava-se para mim de um caso muito especial, porquanto era a primeira vez que observava o fenômeno da obsessão que se iniciara, Manuel Flamengo dizendo, que se iniciara durante a vilegiatura carnal, começou na vilegiatura carnal, prosseguindo além da morte, sem nenhuma alteração por parte do perseguidor inclemente. Então ela desencarna e ele continuou perseguindo ela. Nessas ocorrências lamentáveis, o algoz também sofria de contingências experimentadas pela sua vítima, em torno do processo de desencarnação. Viveram juntos o drama, explorada pelo vingador, que era o espírito que estava obsediando, ela o intoxicava, embora inconscientemente, com as emanações de desespero e de perda do tônus vital, da conjuntura física que era absorvido pelo inimigo. Aí, Abdul providenciou uma padiola, os amigos cooperadores transportaram aquele espírito para lugares próprios, e aí se deu o fechamento desse capítulo, desse verdadeiro martírio de desafio existencial. Finalizo então dizendo, recomendo a leitura do capítulo, do livro como um todo, e que a gente possa perceber que a gente vai estar o tempo todo criando sintonias psíquicas, as mais variáveis, e tudo vai ser determinado pelo grau das escolhas que estamos fazendo. As nossas abordagens, enquanto espíritas, nas casas espíritas, não deve ser só espiritual. A gente tem que ter o cuidado de saber que os processos obsessivos geram lesões no corpo físico, geram desautonomias. O exemplo dessa evangélica, ela tem um processo de desautonomia, em que eu trabalhei o corpo físico, fiz a parte energética, mas trouxe consciência da mágoa que ela estava de alguém, do remorso que ela ficou de uma culpa vivida, de alguma experiência que ela causou. E aquilo tudo está no psiquismo desse ser. E aquilo gera somatizações que podem ser enxaquecas de longo curso,
processos de síndrome de intestino irritável, dermatites as mais variadas, problemas de estômago, e a gente não sabe, fica só tratando com droga bioquímica. Ok, não estou falando que não deva, tem que fazer, ninguém aguenta ficar com dor de estômago o tempo todo se tomar uma droga. Ninguém aguenta ficar com diarreia sem tomar um remédio que segure. Ninguém aguenta ficar com prisão de ventre sem tomar um laxante. Óbvio. Mas a gente precisa tratar os outros níveis. O nível simpático e parasimpático que regula, o terreno biológico. E aí a gente vai invadir os outros níveis, que é o perispírito, que é o corpo modelador da forma do corpo físico. Aí você trata o psiquismo humano, que é a mente. Essa mente que domina o corpo. Mas a mente está a serviço do espírito. Eu vou abordar o espírito. Vou vivenciar as experiências de vidas passadas, vidas anteriores, projeção para o futuro. Tudo integrado e misturado. Desobsessão, trabalhos voluntários, trabalhar no bem, mesmo que inicialmente não seja uma vontade do self, seja uma mudança comportamental. Vamos lá para o trabalho voluntário, que é no embate com o outro, você vai parando as arestas e vai percebendo o quão egoísta você é, e ali no embate com o outro você vai trabalhando as sementes do altruísmo que está em latência no ser imortal que somos. E nesse conjunto de coisas que a gente vai contemplando o ser, a gente vai diminuindo esses desafios da existência, extirpando o medo, a raiva, o egoísmo, não castrando e nem reprimindo, olhando para isso tudo, o que está por trás deles e analisando na psicologia profunda, numa análise mais que vai de encontro ao inconsciente profundo, fazendo uma análise mais complexa do ser, a gente vai conseguir encontrar as matrizes, as origens de todos os grandes conflitos existenciais, dos grandes desafios existenciais que farão parte das nossas existências. Com assim eu termino, nessa fala, eu termino essa palestra empolgadíssima, entusiasmada, que jamais eu falaria isso se não fosse dentro de uma palestra, porque sozinho, discutindo com os amigos ou com as pessoas, eu não tenho espaço para ter esse tempo de reflexão sozinho, ou seja, construir esse raciocínio do jeito que eu consegui construir. Então eu faço palestra não para agradar vocês, não porque eu sou generoso, mas porque eu sou egoísta, e eu vejo que nesse lugar eu consigo melhorar a minha forma de compreensão dos textos que eu leio, e de alguma sorte eu posso contribuir com a vida de alguém. Tá bom? Muita paz, e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, irmão. Você realmente disse, longa, mas termina por deixar também colocados, porque a continue precisando de mais tempo, não por 50 minutos, mas 2 horas, para a gente se sonhar mais nesse tema tão rico. Mas, nós temos um tempo, esse tempo acabou, né? Esse fato de você na praia, mais acho que é muito agora recente, o filme de André Luiz, nosso lado mensageiro, que mostra exatamente como funciona esse processo obsessivo, né? Para a gente poder sintonizar, estar mais atento, mais vigilante com relação a isso, tá? Então, eu vou pedir a você agora que use agora da palavra para fazer a sua prece de encerramento. Uma prece bem rápida, porque eu já passei muito do tempo. Valeu, já caiu aqui de novo. Fazer uma prece bem rápida, dizendo assim: amado Mestre Jesus, ilumina-nos, Senhor, nesse novo rumo que estamos trazendo para a nossa civilização. Nessa transição planetária que estamos enfrentando, com tantos desafios existenciais, que possamos... Acho que... Tem que interromper. Eu vou fazer a prece aqui, pessoal, porque lá parece que está caindo. E aí eu interrompi minha prece, mas eu acho que... Eu interrompi, Geraldo, mas eu vou fazer de novo, tá bom? Vamos lá? Pode fazer de novo a prece? Então vamos lá. De uma prece bem rápida. Benfeitores amigos, Jesus querido, nosso Pai Criador de tudo que é, o Deus, que é a consciência suprema do universo. Rogamos a tua presença nessa transição planetária, nesses grandes desafios existenciais que a humanidade atravessa, e que os benfeitores que estão no além, junto com aquelas almas encarnadas que estão já na consciência, contemplando a consciência planetária do novo século, do novo milênio que surge, possamos juntos criar uma ambiência psíquica de amor, para que consigamos fazer a transição planetária para o mundo de regeneração, para que logo, logo gozemos de mais harmonia e paz nesse planeta Terra que tanto requer maior empenho de nós outros, seus filhos, seus servidores, cristãos que somos e outros de outras crenças, unidos no propósito maior, que é amando-nos uns aos outros como Ele nos amou, para que assim consigamos implementar o reino dos céus aqui
no mundo íntimo de cada um de nós, repercutindo no mundo lá fora. Senhor, ser conosco hoje, amanhã e sempre, e até breve. Muita paz. Tchau, gente. Uma boa semana, meu irmão. Tchau. Muita paz, tchau. Valeu, Geraldão. Tchau, meu irmão. Tchau, gente do Instagram. Vou postar no meu canal do YouTube. Essa palestra vai dar o que falar.